Tem hora que realmente a revolta bate, né? É impressionante. Notícia urgente aí para vocês. O Supremo Tribunal Federal acabou de cometer, né, um dos maiores absurdos que já vimos nos julgamentos recentemente. A gravidade é absurda e é um ativismo judicial e é um poder ultrapassando o outro poder. É uma completa desarmonia entre os poderes, o que acabamos de assistir no Supremo Tribunal Federal. Estamos falando aqui dos decretos do presidente Jair Bolsonaro, decretos esses muito bem fundamentados, né, e que competem exclusivamente ao Executivo Nacional. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal acabou de formar maioria contra os decretos do presidente e criando uma insegurança jurídica absurda pela corte que deveria resguardar a nossa Constituição. Né? Os ministros que tomaram essa decisão de restringir os decretos sobre armas de fogo do presidente Jair Bolsonaro, né, são a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, o ministro Fachin, que é o relator da ação, Fachin, o Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Esses aí formaram maioria para poder impedir a comercialização livre de arma de fogo para aqueles capacitados no Brasil. Isso porque com a decisão de hoje no Supremo Tribunal Federal, nós temos a volta da efetiva necessidade para a posse de armas de fogo. Isso significa que o cidadão que quer a defesa pessoal, que vai fazer a compra da sua arma através do Sinarme, né, através de uma requisição à Polícia Federal, uma arma exclusiva para defesa pessoal, essa arma, que é a posse de arma de fogo, que é a arma para você ter em casa e a arma para você ter na sua residência, ela simplesmente agora, você não tem mais esse direito. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que você tem que comprovar a necessidade de ter uma arma de fogo na sua residência. É um absurdo por completo que nós vemos nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma ação gravíssima feita através de plenário virtual, né? É absurdo. Os CACs, né, inclusive, muitos deles aqui já tiveram voz aqui nesse canal, né? Dentre eles aí nós temos o Felipe Nini, né, que inclusive é candidato a deputado estadual no Rio de Janeiro, que é coordenador licenciado do ProArmas do Rio de Janeiro. Temos o Polon também falando sobre isso, né? O Polon, que é o presidente nacional do ProArmas. Um verdadeiro absurdo essa decisão, que primeiramente foi através de liminar do Edson Fachin, uma liminar absurda que usa como fundamento as eleições. Sendo que o mesmo Edson Fachin, o mesmo ministro que deu uma liminar para proibir as pessoas de terem armas de fogo, dificulta, né? Dificulta ao máximo agora, porque um direito adquirido, né, através desses decretos do presidente Jair Bolsonaro, de você ter o acesso, comprovando, né, a sua capacidade de execução, né, de uma arma de fogo, comprovando a sua capacidade psicológica, todos os testes que são feitos, né, você tendo comprovação de que você não é nenhum louco, que você sabe manusear uma arma de fogo, você poderia comprar, né? Agora não. A aquisição de arma de fogo de uso restrito só deve ser autorizado no interesse da segurança pública e defesa nacional. Nós temos aí o retrocesso dos calibres. Então você que compraria uma arma, né, de defesa, uma arma que serviria para sua defesa, uma 9mm, né, que de fato serve para defesa pessoal, né, você não pode mais comprar. Ela volta a ser calibre restrito. E quem já comprou? Vale lembrar, inclusive na entrevista que eu fiz, né, no stand de tiro com o Felipe Nini, lá nós falamos sobre isso. A arma de fogo, ela é uma concessão do Estado. A arma não é tua. Então você que comprou a tua arma de fogo, agora, meu amigo, agora simplesmente reze e acione um advogado. Né, porque a insegurança jurídica instaurada por uma Suprema Corte que toma uma decisão baseada em violência política, estão falando do quê?
Estão falando do cara lá, o Guaranhos? Estão falando do caso de Foz do Iguaçu? Do sujeito que era um petista que estava na festa de aniversário, que resolveu trocar tiros com outro e acabou morrendo? Ué, ali que eu saiba, tínhamos 2 agentes de segurança pública. Um era um policial penal e o outro era um guarda civil metropolitano, ou guarda municipal. Não sei qual é a nomenclatura lá em Foz do Iguaçu. Mas isso tanto faz. Era um agente de segurança pública. E aí? Agora, a violência política é causada pelas pessoas ordeiras que compram suas armas de fogo e fazem a manutenção dela corretamente e guardam suas armas de fogo corretamente para a defesa pessoal? E agora, no que tange também aos CACs, do Sigma, né? Porque estamos falando do Sinar, e o Sigma e o pessoal dos CACs aí. Como é que fica a situação, né, com a quantidade de munições que eles também querem restringir? Sendo que esse mesmo ministro é o ministro que impediu que as polícias entrassem nas favelas do Rio de Janeiro, nas áreas conflagradas, para levarem a segurança pública. É o mesmo ministro que dá uma liminar para impedir você de ter uma arma de fogo para se defender. Sendo que os números apontam que desde 2019 o número de homicídios no país vem caindo. Os decretos do presidente Jair Bolsonaro flexibilizando o acesso à arma de fogo não aumentaram o número de homicídios no país. Então não tem base nenhuma, a não ser uma base política que nós estamos vendo aqui nesse exato momento. Mas uma Suprema Corte não deveria se comportar de maneira política. Mas eu acho que falar disso é chover no molhado, né? Eu acho que eu não preciso criar esse desgaste para a Polícia Federal amanhã estar na minha porta, né, por ordem desses ministros. Porque a Suprema Corte parece que não está agindo meramente para defender a Constituição. Porque, afinal, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, vamos lembrar que teve um primeiro decreto em 2019, esse decreto foi derrubado pelo Senado. Ele foi derrubado com a ajuda do Eduardo Girão, com a ajuda de Rodolfo Rodrigues e companhia. Eles derrubaram o decreto do presidente. Foi refeito um decreto. Então não venham com essa de que o decreto é inconstitucional. E agora você vai ter que comprovar a tua posse de arma de fogo, você vai ter que ter o calibre restringido, vai ter que ter uma porcaria de 380 novamente, né? E, além disso, você vai ter que comprovar a efetiva necessidade, por conta de profissão. A efetiva necessidade já era um entrave utilizado no porte de arma de fogo, que é quando você vai para a rua com a arma. A efetiva necessidade não conseguiu ser derrubada através de decreto. Por isso que é tão importante, né, que seja derrubado o Estatuto de Desarmamento. Por isso que é tão importante que seja falado, né, com esses deputados aí que estão se candidatando. Qual é o compromisso deles em derrubar o Estatuto de Desarmamento? Né, e através de lei permitir, né, o acesso do cidadão de bem às armas de fogo. Agora eles pegaram um entrave que estava só para o porte e colocaram também para a posse de armas de fogo. Essa é a nossa Suprema Corte. É lamentável esse tipo de ação militante do nosso judiciário. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se você gosta do nosso canal, colabore conosco através do Pix, considere colaborar e também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. A luta é grande. Forte abraço.